Sim, sim. Boa noite, Mariana. Boa noite, William. Olá, Fernando. Estou te devendo uma resposta, sei disso. Seja bem-vindo, Alan. Olá, Bianca. Olá, Virgínia. Olá, Viviane. Boa noite, Andréa. Boa noite, Karine. Boa noite, Terezinha. Hércules Augustus envia ronronados, diz a Virgínia. Muito obrigado. É verdade, Viviane. Vários minutos de silêncio hoje. Boa noite, Carlos Felipe. Boa noite, Elba. Olá, Bruna. Vou inicialmente cumprimentando os que vão chegando. Boa noite, Fernando. Para em seguida nós começarmos a conversar um pouquinho sobre uma modalidade de prova no processo penal. O cabimento, como se faz. Realmente, Bruno, um dia triste hoje. Dia de instabilidade institucional. Boa noite, Paulo. Fala, William, tranquilo? Muito obrigado, velho. Eu sei que tu estás atarefadíssimo aí, provavelmente com visitas. Obrigado por ter dado uma passadinha aqui. Mas aquela conversa sobre o Intercrimes, a moçada continua esperando. Muito bem, hoje nós vamos tratar um tema diferente um pouquinho, assim como nós estamos tratando muitos temas que já passaram por aqui. A síndrome de Dom Casmurro, síndrome da mulher de Potifar, controle de convencionalidade, o estado de coisas inconstitucional, serendipidade, muitos temas importantes, diferentes. Essa é a ideia no final das contas. Inovações jurídicas. Hoje todos fomos assaltados à tarde por uma notícia muito triste para o país e para os rumos da nação. Acho que não é um momento de nós estarmos discutindo qualquer outra coisa senão a perda de um humano. Eu me abstenho de falar qualquer coisa que não seja a tristeza pela morte de várias pessoas. Várias pessoas. Nós ficamos um pouco mais entristecidos com aquele que nós conhecíamos, mas não foi o único a morrer ali. Lá na frente nós todos vamos ter que conversar, nós temos que ter o olhar crítico no que vai acontecer.
É certo que agora o STF tem um problema imediato para resolver, que é a sucessão da relatoria da Lava Jato no Tribunal de Competência Originária de alguns. Provavelmente nós vamos ter que assistir aí uma sessão extraordinária para interpretar o regimento interno do STF. Tá baixo o áudio, é isso? O microfone tá baixo? Vejam, por favor, se aumentou agora o microfone. Só me digam, por favor, se aumentou, se estava baixo e agora aumentou. Veja agora se está baixo. Se continua baixo. Ou se melhorou. Me digam, por favor. Eu estou testando um microfone exatamente para começar a fazer vídeos e podcasts de lugares na rua, por exemplo. Era para ter melhorado isso. Se eu tiro, eu fico com o microfone do próprio iPhone, não é isso? Aí fica excelente, não é? Tirei o microfone, agora ficou excelente. Pois é, eu vou ter que testar então. Vou ter que testar para ver como é que faz. Ainda continua baixo, pessoal? Voltou a ser o áudio do próprio iPhone. Mas eu preciso fazer esse negócio funcionar aqui, porque eu quero começar a fazer vídeos de alguns outros lugares. E dependendo de onde se está, não dá para captar todo o ambiente na volta. Não dá, eu vou ter que aprender a fazer isso aí. Bem, dizíamos, provavelmente o STF agora vai ter que baixar o som do meu computador, porque eu estou ouvindo a mim mesmo. Vai ter que fazer uma sessão extraordinária para interpretar o seu próprio regimento. Porque de um dia para a noite, todo o país passou a conhecer o regimento interno do STF. E lá no regimento interno do STF trata dos casos de substituição de ministros relatores. E um dos casos é casos de aposentadoria, renúncia ou morte. E quando nós temos isso, nós temos ali pelo menos duas opções. Um pelo ministro nomeado para a vaga, e o segundo pelo ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor acompanhado do relator, para lavrar ou assinar os acordos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga. Então, quer dizer, vão ter que interpretar pelo menos essa hipótese B e a hipótese C lá do inciso 4, para ver se vai poder ser indicado pela presidente do STF, já de plano o novo relator, até que seja indicado um ministro para assumir aquela cadeira. Mas de qualquer sorte, nós não vamos conversar sobre isso hoje, porque nós temos que ter respeito de ficarmos já procurando soluções jurídicas, quando deveríamos estar acalentando os familiares, não só do ministro, como de todas as pessoas que morreram junto. Então, lá na frente a gente volta a conversar, e depois que as coisas se amenizarem um pouco, né? E nós todos fiquemos refletindo nos rumos desse nosso país. Bem, senhores, nós vamos tratar hoje de um tema que trata de clichê fônico. Clichê fônico. Assim, sem que você vá para o Google agora, você saberia me dizer o que no processo penal é chamado de clichê fônico? Sem que fosse consultar rapidamente, que vão aparecer algumas coisas. O que seria um clichê fônico? Eu tenho um pequeno delay, fico esperando um pouquinho para que as pessoas possam realmente se manifestar. William, você já produziu um clichê fônico na sua delegacia?
Tem mais algum delegado que esteja me assistindo aqui? O William Garcês eu sei que está. Eu não estava enxergando bem na hora, mas eu tenho a impressão que a delegada Cláudia Crucius parece que entrou aqui também, não é? A nossa secretária municipal de segurança de Porto Alegre. O que seria o clichê fônico? Boa noite, Cláudia, tudo bem? Vejam só, quando nós estudamos no processo penal as provas, depois de nós passarmos pela teoria geral das provas, nós entramos nas provas em espécie. O Código de Processo Penal e a legislação esparsa prevêem algumas provas que foram aprovadas pelo legislador e algumas que receberam nomes. A prova provavelmente mais segura é a pericial, provavelmente, porque é feita por experts. Nesse campo de provas periciais feitas por peritos oficiais, embora haja a possibilidade de nomearmos peritos não oficiais, nós vamos pensar naquelas promovidas por peritos contratados para aquele cargo. Nós vamos fazer, por exemplo, uma prova do desabamento de uma grua. A grua é aquele guindaste que suspende, que leva os materiais lá para cima da obra. Aí aquilo caiu. Ora, nós temos que fazer uma prova técnica ali. Caiu por quê? Não estava estaiado? Como é que foi distribuído o peso? Caiu e morreram pessoas? Então tem que fazer uma prova técnica. Ora, quem é que vai lá fazer? Quem é o perito? Certamente é o engenheiro civil. Perito com formação em engenharia civil. Essa prova fica muito difícil de discutir depois, embora possa. No processo, nós podemos nomear assistente técnico no processo. Tal não cabe na fase do inquérito, mas no processo sim, assistente técnico. Mas mesmo depois, lá com o laudo, é possível questionar a prova. É possível, claro. Mas essa prova, ela tem mais credibilidade, porque ela foi feita por um expert, por alguém contratado pelo Estado, que foi aprovado, demonstrou conhecimento suficiente para ocupar aquele cargo. Nós temos provas periciais que também podem ser feitas por peritos não oficiais. As delegacias de norte a sul nesse país, umas mais, outras menos, têm carências diversas. As polícias dos nossos estados têm carências, que mudam de acordo com a região, de acordo com os movimentos políticos, é isso. Mas, definitivamente, nenhuma tem o que gostaria e precisaria ter para promover uma boa investigação, certo? Nós vemos alguns estados com uma polícia um pouco mais bem equipada. A do Distrito Federal, por exemplo, nós vemos que as coisas acontecem um pouco, parece que melhor. Agora, outros tantos estados, às vezes é uma carência danada. E assim são os órgãos também, órgãos de perícia. Nós todos assistimos pela TV em um evento importante, eu acho que foi no caso do PC Farias, de um médico mostrando, um médico legista, mostrando a carência. Ele tinha facas de cozinha para fazer a necropsia, colheres e conchas para uma carência danada. Como os delegados não dispõem de peritos oficiais para suas delegacias, para os seus inquéritos, não raras vezes nomeiam peritos não oficiais. O Código de Processo Penal determina pessoas portadoras de plano de ensino superior com habilitação preferencial na área que se pretende examinar, de regra 2, se for drogas, 1. Bem, aqui nós enfrentamos de cara um primeiro problema. O primeiro problema é: pode o delegado nomear um agente da própria polícia para fazer uma perícia como perito ad hoc, perito não oficial? Essa perícia por ele realizada tem validade depois? Faz a prova no processo penal? Como é que fica?
O que você acha? Uma prova, uma perícia feita por um perito ad hoc, que é subordinado ao delegado, que é agente. No estado do Rio Grande do Sul tem nome esses agentes, inspetores e escrivães. Mas alguns estados tratam só como agentes mesmo. A exemplo da Polícia Federal, agentes e escrivães. Essa prova tem validade no processo penal ou não? Então, no entorno das provas, nós temos muitas discussões importantes, não só para o mundo dos concursos, como na vida real. Porque mais cedo ou mais tarde nós enfrentamos problemas desses. E mais cedo ou mais tarde esses assuntos chegam aos tribunais pisos, aos tribunais de justiça, e às vezes sobem também para as cortes superiores. No que diz respeito à validade, e William, me ajuda aí, como é que funciona na tua cidade? Certamente, a delegada Alessandra Pádua disse que já usou algumas vezes, em casos bem específicos, o clichê fônico. Sensacional! A Alessandra Pádua, a delegada, já está me revelando aí que já usou o clichê fônico. Isso é muito bacana. Esse diálogo que é importante, porque a gente vai conversando, nós estamos conversando aqui. Vocês com um pouco mais de limitação, precisam escrever, e eu vou lendo ali com minhas dificuldades, e nós vamos conversando. Ou seja, é possível usar um clichê fônico. Agora me diz, Alessandra, tu dispões de peritos no órgão em que tu estás? Eu não sei onde é que tu estás nesse momento. Tu está no interior, está aqui em Porto Alegre, onde é que estás? A pergunta que eu ia te fazer, William, é: tu dispões de peritos aí ou nomeias os agentes para determinadas perícias? Vamos direto ao assunto: drogas. Para aquele auto de constatação provisória da natureza da substância. Vocês nomeiam alguém de fora da delegacia ou é o próprio escrivão da delegacia para fazer aquele auto de constatação provisória da natureza da substância? Nós sabemos como é que é o feito da maconha. O da maconha, o auto de constatação provisória, diz extratos de uma erva de cor esverdeada, com odor e características similares da cannabis sativa, da maconha e coisa e tal. Beleza. Depois, manda lá para a perícia oficial. O William diz: a perícia preliminar eu nomeio peritos ad hoc. Beleza. Nunca tiveste isso questionado, William? Ou pelo menos que tu saibas. Está lotado em Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos. A Alessandra. E acaba nomeando também peritos da delegacia. Então o que acontece? Tem uma corrente que diz que essa prova não valeria. Não valeria por quê? Porque aquele agente depois encaminha para a EGP, tranquilo, Alessandra. Mas a questão é a validade daquele auto de prisão em flagrante que foi feito a partir de um perito ad hoc. Boa noite, Guilherme. Estou conversando com teus colegas nesse momento, aqui, discutindo aqui a questão da nomeação de peritos ad hoc. De que aquela prova não teria validade porque aquele agente tem subordinação ao delegado. E isso comprometeria a imparcialidade que exige de um perito. Mas esse não é o tema da nossa conversa hoje, mas o tema de provas, ele tem muitas nuances. Estudamos lá a serendipidade com o Lucas. O que seria o clichê fônico? O Código de Processo Penal prevê muitas provas. As perícias, exame de corpo de delito, reconhecimento de pessoas, acariações, interrogatório, oitivas, meios de prova. Quando nós temos uma prova que não esteja prevista no Código de Processo Penal, ou em legislação extravagante, porque nós temos provas em legislação extravagante. A lei de drogas, por exemplo, lei de organização criminosa, perícia preliminar de arma feita só por policiais estão sendo derrubados no TJRS. Exatamente, é isso aí, Alessandra. Perícia preliminar de arma feita só por policiais está sendo derrubado no TJ. Aí o Estado sabe dessa deficiência, não tem como resolver. Quando nós temos uma prova que não esteja prevista no Código de Processo Penal, nós vamos chamar de prova inominada. No campo do reconhecimento, nós temos dois problemas no campo do reconhecimento. Quais são os reconhecimentos possíveis? Reconhecimentos possíveis pelo Código de Processo Penal é reconhecimento de pessoas. E poderia ser também de coisas. Coisas. O que são coisas? Coisas para efeitos jurídicos são objetos,
reconhecer a arma utilizada pelo criminoso, reconhecer o carro que ele estava usando. Animais, para efeitos jurídicos, animais são coisas. Falando em animais, os senhores viram, né? Como é que foi gravado aquele filmezinho que muitos de nós estávamos esperando para assistir sobre os cachorros, não sei o que, morre e volta de novo, não sei o que. Aí nós vimos como é que é gravado, né? Mostraram 2 videozinhos. Mostraram um videozinho da cena final e como é que estava sendo gravado. Como é que estava sendo gravado? O pastor alemão sendo jogado para dentro de um tanque simulador de correnteza, o bicho lutando desesperado, primeiro para não entrar. E depois conseguiram jogar lá dentro. Eu não vi o final daquilo, mas eu não sei se conseguiram tirar dali. Então é muito bonitinho de ver esses filmezinhos aí. Muito bonitinho. Imagina, sabe o sofrimento que o bicho teve para fazer aquela papagaiada pro humano curtir depois para alguém ganhar muito dinheiro em cima. Agora, quando vazou o vídeo, o produtor ficou desesperado. O produtor do filme. Porque ele já sabe o que vai acontecer. Já sabe. Ele já sabe que uma meia dúzia como eu e talvez alguns dos senhores estão assistindo, não vamos assistir aquele lixo. Porque exatamente por conta disso, que os animais, para efeitos jurídicos, são considerados coisas. Coisas. E às vezes a gente dá um pequeno passo, um passo de formiga para frente e dá um salto para trás. Aqui na legislação, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós demos um passinho de formiga em um determinado momento e depois recuamos violentamente. E agora, de novo, nós recuamos, extinguindo um órgão de proteção, de cuidado dos animais. Muito bem, então vamos de novo. Para efeitos jurídicos, animais são coisas. E cadáveres também são coisas. Então, reconhecimento de pessoas e de coisas, tranquilo. Como é que se faz um reconhecimento pessoal? Reconhecimento pessoal, tudo o que provavelmente um delegado e um juiz não podem fazer é o que diz o Código de Processo Penal. Porque se um delegado ou um juiz, que são os que promovem reconhecimento pessoal, é possível ter reconhecimento pessoal feito pelo Ministério Público? Para aqueles que entendem que o Ministério Público tem legitimidade para investigar, ponto. Então, aquele que preside um reconhecimento pessoal, tudo que ele não pode fazer é o que diz o Código de Processo Penal. Porque se ele fizer o que diz o Código de Processo Penal, tem uma enorme chance de essa prova ser desfeita. Ou, pela fragilidade de ele ter feito o que determina o Código de Processo Penal, ele colocar a perder as outras provas junto. Porque o que diz o Código de Processo Penal, que a pessoa que vai ser reconhecida será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas com características similares. Não é esse possível. Ou tem pessoas parecidas ou não faça. Não faça. A pessoa que tem que ser reconhecida tem características muito similares. Muito peculiares. Muito peculiares. Vamos pensar, um idoso já. O sujeito tem 73. O agente mais velho da delegacia tem 37. Aí o delegado faz o quê? Coloca o veterano lá e coloca mais 3 agentes do lado dele. Mas ficou induzido isso. A pessoa tem uma estatura muito avantajada. Ele tem 2,1 metros. E o mais alto que eu consegui aqui tem 1,78. Como é que vai ser isso? Ou então aquele erro de deixar o único algemado, aquele que nós sabemos que é autor do crime. Induz reconhecimento. Mas ainda assim, diante desses problemas todos, nós temos outros 2. Um maior e um menor. O menor diz respeito à prova inominada do reconhecimento fotográfico. O Código de Processo Penal não revela como faz reconhecimento fotográfico. Como é que a gente faz reconhecimento fotográfico? Deixa eu perguntar, por favor, para os delegados que estão me assistindo. Aquele sistema de fotos digitalizadas no próprio sistema já está disponível para toda a polícia? Eu até esqueci, não lembro mais como é que é o nome daquele negócio. Tinha um nome. Tinha um nome lá de sistema das fotos digitais, mas não tinha ainda alcance para todos os órgãos. A pergunta é: já tem, Guilherme, já tem, Alessandra e William, o sistema digitalizado de fotos de todas as delegacias são abastecidos em um único sistema? Ouço com muito espanto isso, William, de que não tem. Não tem. Como pode não existir a possibilidade de fotos de alguém que foi fotografado agora em Tramandaí? Porque é o seguinte, não pensa, né?
que no verão somos só nós que vamos veranear. Ora, ele vai também. O ladrão vai também, por duas razões. Uma, quer veranear, e a outra quer pegar quem está lá. É isso. Então o que acontece? Nesse exato momento, 22h44, é certo que a praia está borbulhando. Estamos no dia 19 de janeiro, a noite agradabilíssima, está borbulhando. Pessoas se divertindo e alguns furtando, roubando, estuprando, matando e acontecendo. Vários deles são presos em flagrante. E aí quando chega lá na delegacia, vão ser fotografados. Eu tenho certeza que o delegado Paulo Pérez não vai deixar ele sair sem uma fotografia de lá. Vai tirar uma fotografia. Beleza, sensacional. Tá, mas ele é de onde? Ele é de Caxias do Sul. Esse cara é de Caxias do Sul. Esse cara é de Criciúmal. Esse cara é de Júlio de Castilhos. E até agora o delegado Guilherme, o delegado William e a delegada Alessandra não o conheciam. Ele se lançou no mundo do crime lá na praia. Ou então foi preso lá. Essa foto não deveria estar num sistema integrado para todo mundo? Uma coisa é consultas integradas. Outra coisa são aquelas fotos que nós tiramos muito recentes. Que foi tirado hoje. E amanhã o delegado lá do interior já tem condições de ver a foto. Então, eu não preciso nem perguntar como é que vocês fazem reconhecimento aí. Vocês fazem reconhecimento por álbum ainda, é isso? Me digam, por favor. O reconhecimento fotográfico de vocês é por álbum. Sistema e crimes PCRS tem essa opção. A opção de que, João Paulo? Entrou mais um delegado. Tem de que, João Paulo? De colocar a foto lá no sistema? Guilherme, não o que? Não faz reconhecimento por álbum? Faz por onde? Por um sistema local, de fotos locais. William, como é que tu faz aí? Por que acontece? O que a gente vê acontecer às vezes? O William tem as fotos regionais. Fotos recentes compartilhadas pela delegacia, diz o Guilherme. O que se derruba muito fácil lá na frente depois é aquela situação que a gente entrega os álbuns à delegacia. Entrega os álbuns. Oi, Cacá. Entrega os álbuns na delegacia para a pessoa que é a vítima e a pessoa começa a procurar o autor do seu crime. Procurar. Ora, a pessoa tem fragmentos de memória. Fragmento de memória de imagem. E algumas pessoas não conseguem guardar imagens. Eu tenho muita dificuldade de reconhecer pessoas. E todo mundo já sabe disso. Os que foram meus alunos sabem. É grande dificuldade. Eu, numa oportunidade, não reconheci um familiar meu em sala de aula. É isso, eu tenho uma grande dificuldade. Então não imagina num sufoco, a pessoa já com seu estado anímico alterado em razão de pânico, pavor, medo, consternação, alteração profunda. Vai reconhecer como? Aí começa a ver um monte de fotos e aí empilha várias imagens. Empilha várias imagens. E pode acontecer um grandíssimo risco de aquela pessoa, ao dormir, obter todas as fotos na hora do registro, especialmente das DPPAs. Consegue fazer uploads para e-crimes. O sistema está disponível para toda PC, mas é pouco usado. É uma pena, João Paulo, uma pena que isso que a polícia tem e aí vê, os delegados não sabem. Os próprios delegados, tá, mas que sistema é esse? Que poderia ser usado para todo mundo. Aí o que pode acontecer? Empilha aquele monte de imagens e o cérebro, por alguma razão, escolhe uma. E naquele dia que a pessoa assistiu, na hora de dormir, ela faz a transferência de algumas imagens. O cérebro faz a transferência de algumas imagens. Porque quando nós dormimos, quem dorme é o corpo. Porque o cérebro faz limpeza dos buffers de transferência. E é aí que geram as falsas memórias, associada a outras histórias do passado, coisa e tal. Então a chance de apontar para uma pessoa errada, depois, lá na frente, é enorme. A chance de apontar para uma pessoa errada. Vide um livro aqui no Rio Grande do Sul chamado Caso Joel Homem Errado. Bom, aí vem a discussão. Cabe uma prova de reconhecimento fotográfico? Cabe, claro que cabe. A jurisprudência já está consolidada nisso, desde que se faça com algum resguardo. O que o delegado vai fazer? Não vai entregar o álbum, 6.000 fotos. Vai pinçar fotos de pessoas com características similares, sem qualquer identificação,
sem nome, qualquer identificação, ele já sabe quem é a pessoa, né? O possível autor do crime. Coloca junto ali e a pessoa aponta. Beleza, mas nós temos algo hoje mais moderno para nós, porque em outros países, desde sempre, que é a possibilidade de fazer reconhecimento fonográfico. Reconhecimento fonográfico. Eu não estou tratando de perícia de voz. O João Paulo diz, o sistema, vamos ver uma coisa aqui, sistema SPJ, inquérito elétrico, consegue obter fotos também nos terminais que tem identificação biométrica e o kit traz também o da câmera. Dá para tirar fotos de todos os conduzidos e inserir no sistema. Excelente que se faça. Então o que acontece? Não é perícia de voz, não é perícia de voz, que os padrões vão ser mandados para o Departamento de Criminalística, em outro estado chamado de Instituto de Criminalística, para que faça a comparação dos padrões de voz. Tem alguns peritos que são conhecidos no Brasil inteiro, né? Tem um perito que normalmente aparece nos programas de TV, esqueci o nome dele, que é um perito que ele é especializado nesse negócio de voz, em perícia de voz. Perícia de voz, se alguém lembrar o nome dele, coloca aí, para todo mundo. Eu acho que tinha um cabelo comprido, coisa e tal, e ele tem uns programas de computador que ajudam muito a ele. Ok, mas a questão não é essa, a questão é reconhecimento fonográfico, porque às vezes a pessoa lembra mais da voz do que da imagem. Até por imposição do criminoso, ela não pôde olhar, ficou de cabeça baixa, mas o criminoso falou bastante. E não é só isso, não é só isso. Cada um de nós tem um perfil cerebral representacional. Quem estuda comigo no Carreiras Coach ou na Operação Delta já sabe o que é isso, porque eu faço os testes. Nós somos divididos em 4 categorias: visual, auditivo, digital e sinestésico. 4 categorias. Então quer dizer, tem algumas pessoas que por mais que ela tenha ficado olhando muito tempo para aquela imagem não representa nada para ela. Mas o som representa tudo. Na nossa voz, a nossa voz é marcada não só... Voz é uma coisa maior do que o som expelido que passa pelas cordas vocais. Voz é uma coisa muito maior do que isso. Voz é o som expelido pelas cordas vocais e um conjunto de caracteres. A forma de falar, a intensidade da fala, o ritmo da fala. Isso tudo permite que se promova uma identificação fonográfica. Clichê fônico. E é isso que se discute. Tem validade um clichê fônico? Uma coisa é certa. Como que se faria um clichê fônico? Como se faria um clichê fônico? Você chamaria esse sujeito que você que está conduzindo a investigação, suspeita que seja ele, para que ele preste declarações, por exemplo, ou que ele esteja numa conversa informal com você e que a pessoa que tem que reconhecer esteja no mesmo ambiente, por exemplo, oculta, só ouvindo, sem ser vista. Ou você vai abrir o jogo e dizer para ele, olha, nós vamos fazer um reconhecimento fonográfico porque toda a suspeita recai sobre você, a pessoa não pôde ver, então ela vai ouvir a sua voz. Nós já sabemos qual é o desdobramento do processo penal para isso. Nemo tenetur sed tegere. Ninguém precisa temer por não ser obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então a questão é, se você disser para o suspeito que ele vai ser submetido a um reconhecimento fonográfico, ele tem direito ao silêncio. Sim? Independentemente do lado em que nós estivermos, é possível fazer essa afirmação? Ele não tem obrigação de falar para produzir a prova? Agora, se por outro lado, você chamar a pessoa que tem que fazer reconhecimento fonográfico a que esteja num ambiente, atrás de um armário, por exemplo, é muito fácil de fazer. Muito fácil. Está sentadinho ali, uma cadeira do lado onde ninguém está vendo. Né? Está escondido atrás das caixas, coisa e tal, é uma barbada de fazer. E você está conversando com a pessoa, com o suspeito informalmente. Essa prova tem validade? Ou ela foi feita subrepeticiamente? Ou ela foi feita
ao arrepio do conhecimento do investigado e, por conta disso, ele não vai poder utilizar depois como convencimento. O juiz não vai poder utilizar como convencimento. São esses problemas que nós precisamos enfrentar, nós precisamos conversar sobre isso. Os que vêm para o mundo do concurso já têm condições, a partir de agora, de identificar o que é o clichê fônico. Discorra sobre o clichê fônico. Traz uma prova inominada, portanto, não prevista no Código de Processo Penal, que consiste no reconhecimento de voz, reconhecimento fonográfico. Bom, aí eu quero um pouco mais adiante na discussão, e na discussão é validade dessa prova e como faz. Porque os raríssimos julgados que tem são no sentido de teria que adotar a mesma disciplina do 226 a 228 do CPP. 226 a 228 do CPP. Claro que fazendo os ajustes. O que acontece? O que diz o 226 do Código de Processo Penal? A pessoa que vai reconhecer, ela faz primeiro uma descrição minuciosa daquele que será reconhecido. A seguir é levado a uma sala onde estarão colocados lado a lado tantas pessoas, não sei o quê. Beleza. Então o que provavelmente deveria ser essa descrição inicial? A pessoa que ia reconhecer ia dizer: ele tem uma voz alta, ele fala muito rápido, ele tem alguns erros na fala, ele tem uma falha, ele não pronuncia o R, ele não sei o quê. Claro, uma descrição antecipada e minuciosa da forma de o outro falar. Porque uma descrição lá num auto-reconhecimento. Pessoal, estão todos ainda? Eu vejo que a audiência está ali do jeito que começou. Só não vejo manifestações aí vou perdendo meio que o fio da meada, né? Uma descrição inútil é aquela que usa, né? Compleição normal, estatura mediana. Isso é inútil para um auto-reconhecimento. E se é um reconhecimento fonográfico, clichê fônico, precisaria realmente descrever a forma de o outro falar. E aí é o momento de nós começarmos a estudar um pouco mais de que livros de direito e processo penal. Modelos de voz. Porque se você não sabe do que é composto uma voz, você que conduz o inquérito policial não sabe nem o que escrever ali. Nem o que escrever. Quais são os elementos que configuram uma voz para que se faça um reconhecimento fonográfico? Então daí da necessidade de nós termos essa interdisciplinariedade, de nós precisarmos mexer em outras áreas para tornarmos segura a prova no processo penal. Eu não conhecia caso de clichê fônico, eu não conhecia. Acabei de ficar sabendo agora, pela delegada Alessandra Pádula, que ela já fez. Gostaria muito de saber o que era, se é estupro, o que é. Não foi o crime. Estupro, assalto, às vezes no assalto, né, mete a cara no chão. Rende todo mundo, mete a cara no chão e ficam ali falando entre eles, gritando, coisa e tal. Beleza. Cabe um reconhecimento fonográfico. Vamos pensar que é um estupro. Um estupro em que o sujeito estava encapuzado ou ele colocou vendas, um capuz, alguma coisa na vítima. Ou ficou por trás da vítima e ela não... E mais, a questão de um reconhecimento fonográfico, aí a minha pergunta agora para ti é: o que tu achas de um reconhecimento fonográfico por gravação? Gravação, teria validade essa prova? Não, por gravação. Como é que acontece? Você chamou o suspeito para ser ouvido. Ele não é obrigado a prestar declarações nenhuma, mas algumas perguntas ele tem que responder. Como é que é o seu nome? Nome do seu pai, nome da sua mãe, endereço, coisa e tal. É isso. Naquele momento ele está falando. Ele está falando. Porque uma coisa é gravar o antes da realização da oitiva. Porque ele sabe. E os delegados que me assistem, os policiais que me assistem, sabem. E a conversa é assim: delegado, eu lhe dou tudo por fora, mas não lhe dou no papel. Não é isso? Você já ouviu isso? Eu te dou tudo por fora, mas não te dou no papel. Não te dou no papel. Uma coisa é certa: estar gravando antes, quando ele diz, eu te dou tudo por fora, mas não boto no papel. O delegado diz, não, beleza, não precisa botar no papel, me dá aqui, tá gravando. Não vai valer para nada aquela gravação lá, não vai. Aí é prova ilícita mesmo, tá certo. Mas a questão é, tu tá conversando com ele antes,
Porque os que não são da polícia não sabem que isso é um grande jogo. É um grande jogo, que as pessoas conversam naturalmente. Não sabem que, às vezes, no ambiente policial, tá todo mundo dando risada juntos, rindo da desgraça um dos outros. E às vezes pergunta pro sujeito que foi preso, e aí, como é que foi? Ele conta, dá risada da desgraça dele, coisa e tal, todo mundo ri junto, tudo certo. Tudo certo. Mas a questão é, se for gravada a voz, e depois mostrado para a vítima, para a testemunha, ouve essa voz, foi ele que falou? Porque se a pessoa revela uma peculiaridade na fala, ele tem problema com R. Ele é gago. Alguma quebra de padrão, beleza, parece que tá tranquilo. Agora, se não tem nenhuma quebra de padrão, tem uma forma normal de falar, será que valeria a gravação? Porque uma coisa é, todo mundo já experimentou, a voz que você ouve uma gravação não é a mesma voz que você ouve quando está falando. Mas alguém aí acha, quando ouve a sua voz em gravações, acha a sua voz bonita? 90% das pessoas, quando ouve a sua própria voz em gravação, diz que coisa horrível, essa é a minha voz. E nós todos aqui de fora dizemos, essa é a sua voz. Tem validade aquela prova? Porque tem possibilidade de alteração do que está sendo gravado e de um ambiente normal. É isso. Tudo isso nós precisamos hoje começar a pensar e a discutir. E antes mesmo de fazermos a prova, já termos a discussão antes para quebrar as objeções que vão acontecer lá na frente. Então, aquele que conduz o inquérito, o delegado, o promotor no seu pique, ele já tem que conhecer as objeções lá na frente, os pontos de questionamento, para que possa resolver antes. O que perguntar na descrição antecipada, como fazer, advertir o sujeito que ele está sendo submetido à prova ou não advertir. É isso. Até se eu peço que se alguém conhece alguma jurisprudência, que não sejam as bem antigas, as que eu achei são antigas, sobre isso, me manda, por favor. Hoje eu descobri que já foi feito, a Alessandra já fez. Eu quero ver isso estourando lá na frente, os julgados, porque quem está indo para os concursos precisa ter esse cabedal de julgados. Ok, pessoal? Hoje já sabemos o que é clichê fônico, que é o reconhecimento fonográfico. Videozinho curto, nós precisamos ser objetivos aí e pelo menos passar um recadinho rápido. Nós estamos propostos a fazer essa maratona de inovações jurídicas até o dia 20. Dia 20 é amanhã. Mas provavelmente nós vamos à frente, vamos conversar um pouco mais sobre uns temas bem diferentes aí, para que quem está indo para os concursos não seja pego de surpresa. Vamos todos refletir sobre o dia de amanhã. Hoje nós tínhamos um quadro no país que foi manchado. Mas mais do que isso, hoje tinha algumas pessoas que estavam projetando o dia de amanhã. E o dia de amanhã não aconteceu. Tanto o ministro Teoria quanto as pessoas, a tripulação daquele avião, projetavam o dia de amanhã. O ministro Teoria projetava algo que impactaria em todos nós, brasileiros. Mas projetava mais do que isso, algo que impactaria na família dele. Aquelas pessoas também, que voltariam para casa e que teriam um amanhã e não tiveram. Então que vivamos bem hoje, da forma melhor possível. E ao lado dos que nós gostamos. E fiquemos menos tempo aqui e mais tempo com os nossos. Eu já estou indo ali me agarrar com os que eu amo. Eu desejo que você também tenha uma excelente noite. Eu fico agora lendo um pouquinho de vocês se despedindo de mim. Tenham todos uma excelente noite. É verdade, que Deus nos abençoe.
É a minha melhor verdade essa. Boa noite. Fiquem com Deus.